Olá, sou a professora Gislaine Guilhermino. Hoje nós vamos encerrar com a quarta aula, então, a nossa disciplina sobre validação tecnológica em projetos de desenvolvimento. Hoje nós vamos abordar a questão das políticas públicas em pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção de fitomedicamentos e também falar um pouquinho da questão da cadeia tecnológica e produtiva para esses produtos derivados da biodiversidade. Então, nós temos algumas políticas de Estado, como a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. Nós temos também a Lei de Inovação, a Lei do Bem, outras leis. Então, são leis e políticas recentes, né, porque tem mais ou menos 10 anos no máximo, e que trazem essa questão da biodiversidade muito fortemente no seu arcabouço e que falam também, que colocam a biodiversidade e o desenvolvimento de fármacos e medicamentos como áreas de interesse estratégico para o Brasil. Em particular, a Lei de Inovação, ela fala sobre um daqueles gargalos que a gente comentou, que é a questão da parceria do público-privado. Então, ela fomenta esse tipo de parceria entre a academia, entre as instituições públicas e as instituições privadas, ou seja, tem havido um esforço ao longo dos últimos anos por parte do Estado para que a biodiversidade seja colocada na agenda prioritária do país. E existe, então, uma forte articulação entre a política de ciência, tecnologia e inovação e a política industrial. Então, elas tratam, de uma maneira geral, dos desafios científicos e tecnológicos que devem ser enfrentados aqui no nosso país, visando a construção e o aumento da competitividade. Elas falam também do uso articulado de instrumentos de incentivo, em especial incentivo fiscal e do incentivo financeiro, da questão da regulação e da utilização do poder de compra do Estado nesse segmento. Fala também com relação aos recursos, elas abrangem essa questão dos recursos disponíveis para todas as etapas do ciclo de inovação, ou seja, da importância da destinação desses recursos e da garantia desses recursos para fomentar a inovação no país, e também de metas compartilhadas entre o setor científico, tecnológico e o setor privado. Mas nós temos também duas políticas que são políticas específicas para esse segmento. Uma é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS e a outra, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, essas políticas também são recentes, da mesma forma que as outras, né? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, ela foca na aplicação e na introdução racional desses fitoprodutos e de outros recursos terapêuticos complementares na prevenção e no tratamento de patologias na saúde pública, ou seja, no SUS. Ela fala da introdução da fitoterapia isolada ou associada a outras técnicas terapêuticas que sejam convencionais ou não, para a promoção da saúde pública, desde que elas sejam vantajosas em relação aos tratamentos convencionais. E fala, então, que o Estado deve gerar e apoiar esses serviços. Já a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ela não foca na assistência, né, na utilização lá no final da cadeia. Ela foca no aproveitamento e na agregação do valor, de valor aos recursos da biodiversidade, ou seja, ela fala da produção e do desenvolvimento, ela foca nisso. E no envolvimento dessas diversas áreas do conhecimento, como nós já comentamos. Então, ela fomenta essa política, especificamente a prospecção, a validação, o desenvolvimento
e a produção de plantas medicinais e de fitoterápicos ou novas moléculas de origem vegetal para que sejam introduzidas depois via PNPIC, ou seja, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, ela deve gerar tecnologias e produtos para que a outra consiga introduzi-las no SUS. Então, com relação à planta medicinal, ao desenvolvimento do medicamento fitoterápico e a fitoterapia, lá no final, que envolve a parte clínica e a parte assistencial, questão do acesso aos medicamentos, nós temos 3 questões aí, de como fazer, do que fazer e de como aplicar. Então, como fazer, que tecnologia nós vamos utilizar? O que fazer, quais produtos que nós vamos desenvolver? Então, a tecnologia vai depender do produto que nós vamos utilizar, ou que nós vamos desenvolver, e para o serviço que ele vai ser destinado, uma vez que a PNPIC ela prevê a utilização em vários níveis, em vários segmentos, a utilização da planta, da droga vegetal, a utilização do medicamento fitoterápico e inclusive a introdução dos serviços fitoterápicos ou das farmácias vivas, que também já foi regulamentado. Então, basicamente, como fazer, o que fazer e como aplicar, ou seja, a tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento realizada na academia, os produtos, né, desenvolvidos ou demandados pela indústria e pela farmácia, e os serviços aí, então, com a classe médica à frente. Então, no desenvolvimento dos produtos para a saúde, esses 3 aspectos, o que fazer, como fazer e para o que fazer, eles têm que ser considerados de maneira integrada como parte de um único sistema, não de forma desvinculada, né? E as inovações, elas podem acontecer nessas 3 vertentes, tanto na tecnologia, quanto no produto, quanto no serviço fitoterápico, na assistência farmacêutica. Então, considerando as etapas para a transformação dos recursos vegetais em produtos para a saúde, e considerando, então, essa parte do como fazer, nós temos que pensar, então, nessa ótica tecnológica no desenvolvimento de produtos e processos, então, sempre ter essa visão tecnológica, a relação com a cadeia produtiva, ou seja, a pesquisa aplicada, mas sempre com a visão do produto, né, que é o objetivo final, é o produto, e a perspectiva importante que a gente tem que trazer, então, para essa ótica tecnológica é a perspectiva da produção. Então, se nós pensarmos no número de possibilidades que nós temos dentro da área de produtos naturais, nós podíamos dizer que nós temos aqui pelo menos 5 indústrias potenciais. Então, uma indústria 1, que trabalha na produção da planta medicinal, a indústria 2, que é uma indústria que existe hoje, que trabalha só com extratos vegetais, uma indústria 3, seria aquela que trabalha só com substâncias puras, substâncias isoladas, que seriam utilizadas como os padrões químicos ou como marcadores, ou que daria matéria-prima para o desenvolvimento de um fármaco como um medicamento sintético, né, comum, um fitofármaco, ou ainda uma outra indústria, que é a indústria do medicamento fitoterápico, que produz o medicamento fitoterápico em si. Então, nós temos aí inúmeras possibilidades de atuação. Então, e cada uma dessas indústrias gerando um tipo de produto diferente. Então, a indústria 1, o produto dela é a droga vegetal. Indústria 2, o produto dela é o extrato seco. Na indústria 3, o produto são os padrões e substâncias de referência. Na indústria 4, o medicamento fitoterápico ético. E a indústria 5, o medicamento fitofármaco
ético. Importante a gente perceber também que, à medida que a gente avança nessa cadeia tecnológica, então, essa ótica tecnológica, para chamar a atenção de que, à medida que nós avançamos da planta medicinal ao medicamento fitoterápico, nós vamos agregando valor, e à medida que nós caminhamos nesse sentido também, o adensamento tecnológico é maior, ou seja, nós utilizamos cada vez tecnologias mais pesadas e mais complexas nesse caminho. Então, é importante ressaltar também que cada um desses segmentos, eles possuem parâmetros éticos específicos, seja para cada um deles, que cada segmento tem obrigação de gerar produtos que são apropriados ao consumo humano, que eles precisam estar em consonância com as normativas, com o marco legal vigente, e essa preocupação não só com os produtos adequados à saúde humana, mas também de forma a considerar a questão do meio ambiente, ou seja, de que nós vamos utilizar esse tipo de recurso sem degradar o meio ambiente, pensando na sustentabilidade e nas gerações futuras. Então, é importante também destacar que, além de parâmetros éticos diferentes para cada segmento, nós temos diferentes órgãos reguladores para os níveis de produção. Então, como eu fui acompanhando naquelas áreas do conhecimento, cada área tem uma legislação específica, então é importante que a gente não perca esse referencial. Então, nós temos diferentes órgãos reguladores, por exemplo, na questão da matéria-prima CEGEM, na questão do registro Anvisa e assim por diante. As boas práticas, elas não devem ser desconsideradas em hipótese alguma, as boas práticas de laboratório e posteriormente as boas práticas de fabricação. A questão da propriedade industrial, que deve ser pensada desde o começo, quando nós elaboramos o projeto de desenvolvimento. Essa é uma questão que já deve ser destacada. Também é importante. Com relação à gestão desses projetos de desenvolvimento, também é importante, do ponto de vista do desenvolvimento, trazer esses conceitos da produção para dentro do nosso laboratório de pesquisa, para a nossa área de validação. Então, já trabalhar com esses conceitos, como eu falei, com a questão das boas práticas, utilizando os POPs adequados, ou seja, os procedimentos operacionais padrões, e trabalhando já sob essa perspectiva de aumento de escala para a produção. Uma outra coisa importante de a gente acompanhar durante o processo de validação é a garantia da reprodutibilidade, da rastreabilidade, ou seja, essas etapas elas precisam ser executadas de maneira que, se eu precisar repetir um experimento depois, eu vou obter o mesmo resultado, eu vou conseguir rastrear as minhas amostras em todo o processo de validação. A aplicação dessa perspectiva multi e interdisciplinar, a cadeia tecnológica, ela é imprescindível, ela é mais do que a premissa de um trabalho em equipe, mas ela é uma das principais entraves no desenvolvimento de fitoprodutos, ou seja, ela é determinante para o sucesso desse tipo de desenvolvimento. E que, do ponto de vista da gestão, então, aquelas disciplinas todas que nós já mencionamos, elas precisam mapeadas, envolvidas, e a função de cada uma delas precisa estar bem clara, bem explícita dentro desse processo de validação. Uma outra coisa importante tem relação também com o perfil dos profissionais que realizam atividade de validação e de desenvolvimento tecnológico, ou seja, nós temos aí profissionais, então, com diferentes aptidões, diferentes formações, e eles precisam ter um perfil que não seja um perfil tão acadêmico, mas um perfil mais voltado para o desenvolvimento, um perfil mais tecnológico.
Uma outra abordagem que é importante a gente considerar durante o processo de validação de algumas questões que a gente não pode deixar, né, desgarradas ou de fora é a questão do financiamento. Então, eu já tenho que garantir esses recursos para eu conseguir iniciar e terminar esse processo de validação e desenvolvimento, senão eu fico no meio do caminho, e quando eu fico no meio do caminho, aquele dinheiro ou aquele recurso que nós já investimos, ele praticamente ele fica perdido, porque eu não dei continuidade, né? É óbvio que eu vou ter resultados ali intermediários, que são publicações ou que são outros produtos que não o medicamento final, mas é importante você ter uma visão do projeto como um todo, em todas as suas etapas, e já os recursos destinados para esse processo de validação. Uma outra coisa importante, essa questão da análise técnico-econômica, que a maioria das instituições de ciência e tecnologia não fazem estudos de viabilidade técnico-econômica. A questão das parcerias científicas e institucionais, isso também é um outro problema que nós enfrentamos. Os NITs dos ICTs, eles enfrentam muito essa dificuldade, porque às vezes os pesquisadores, as pessoas que trabalham na área de pesquisa e desenvolvimento não se preocupam em formalizar essas parcerias. Então, eu pego a minha amostra aqui, entrego para um pesquisador que é amigo meu de uma outra instituição para ele testar lá para alguma coisa, e eu acabo não formalizando isso. E na hora, depois de depositar uma patente, definir a autoria, de definir os critérios para distribuição de royalties, por exemplo, se gerou de fato algum produto, essa é uma situação que ela pode se complicar. Então, essas parcerias, elas precisam ser mapeadas e elas precisam ser formalizadas. Então, levando isso em conta, que nós estamos pensando num produto e de que nossa intenção depois é a questão da propriedade intelectual e de que esse produto ele chegue no mercado. Então, isso posto, né, nós queremos que com toda essa visão da validação tecnológica, da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, que com essa ótica tecnológica a gente consiga atravessar o Vale da Morte, né? A gente consiga, então, transformar conhecimento em produtos. O Brasil ele tem aumentado muito a sua produção científica, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, mas nós precisamos que esses nossos projetos de pesquisa eles estejam direcionados para a produção e para a introdução de novas alternativas terapêuticas, para aumentar o acesso aos medicamentos, para oferecer novas possibilidades, novos ferramentais para o tratamento da saúde da nossa população. E, nesse sentido, a biodiversidade ela tem esse enorme potencial e nós temos condições de fazer, então, de transformar esse conhecimento em produtos para a saúde. Com isso, então, nós finalizamos essa disciplina que abordou a questão da validação tecnológica em projetos de desenvolvimento, e informações complementares serão disponibilizadas pela coordenação do curso posteriormente. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada.